Olá, bom dia a todos. Vamos começar mais uma videoaula de novo. Novamente estou usando o Meeting aqui para compartilhar algumas telas com vocês. Caso demore um pouco, né, já peço desculpa e um pouquinho de paciência, porque também estou aprendendo a gravar videoaula neste formato. Bem, o tema de hoje é arquitetura modernista. E é um assunto que eu gosto bastante, me intriga bastante também, por quê? Pouquíssimas pessoas, isso eu não estou falando de Brasil, estou falando do mundo. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de morar numa casa do jeito que elas realmente gostariam que fosse a casa ou o apartamento, do jeito que realmente gostaria que fosse, do jeito que elas sonharam. Pouquíssimas pessoas contratam um arquiteto para construir uma casa do jeito que elas gostariam que fossem. Por quê? Porque a maioria esmagadora das pessoas no mundo moram onde o dinheiro dá para pagar, onde dá. É raríssimo, por isso que é um assunto que me intriga muito. Antes de eu começar o conteúdo propriamente dito, né, arquitetura modernista no Brasil, eu vou compartilhar um fato curioso, se eu não me engano foi de 2016 ou 2015, né? Deixa eu compartilhar aqui a página com vocês. Aqui está. Essa história é o seguinte, uma senhora, né, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Ela sacou o fundo de garantia dela, que deu mais ou menos 150 mil reais. Ela comprou um terreno, né, na periferia de São Paulo, comprou um terreninho, foi num escritório de arquitetura, cujo nome ela não divulgou, né? Na verdade, a imprensa descobriu. E nesse escritório de arquitetura falou, olha, eu tenho esse terreninho aqui, em tal bairro de São Paulo, eu tenho o equivalente a 150 mil reais, eu queria contratar vocês para construir a minha casa, para vocês projetarem a minha casa, incluindo tudo, material de construção, material de acabamento, e daí fizeram nesse terreninho para ela uma casa modernista, né? Bem simples, mas ela gastou todo, incluso o terreninho dela, 150 mil reais, né? Por exemplo, paredes de vidros para dar para o quintalzinho dela, todas formas retas, formas geométricas, né, sem ornamentação, os blocos de concreto aparente, escolher alguns móveis que combinasse, que dialogasse, né, com o estilo arquitetônico dela, uma casinha simples, um terreno pequeno, mas todinha em estilo concretista. Então, isso daí foi muito interessante, foi muito falado, porque ela desmistificou essa história que somente gente rica, que tem muito dinheiro, que pode construir a casa do jeito que quer, né? Então, a arquitetura era muito encantadora por isso. Caso algum de vocês estejam pensando em fazer uma faculdade de arquitetura, onde eu estudei, né, a Belas Artes, tinha um curso muito bom, muito forte, tem ainda, de arquitetura. E eu fiz alguns amigos lá no curso de arquitetura e todos falavam o seguinte, a partir de determinado tempo do curso, a partir, por exemplo, não sei qual semestre que é do curso, o aluno, ou ele vai se apaixonar completamente pela arquitetura, ou ele vai odiar. Desses que vão se apaixonar, vão dar continuidade no curso, já emendam o mestrado e já começam a estagiar na área, trabalhar na área. Aqueles que vão odiar o curso, metade desistem do curso. A outra metade termina, não é porque não tem coragem de desistir, mas dificilmente vão trabalhar na área de arquitetura. Diz que a arquitetura, ela tem aquela, no profissional, ou ele ama ou ele odeia. São poucos aqueles que são meio termos, né? Mas é um assunto que eu acho extremamente instigante, ok? Então, vou começar a compartilhar agora o conteúdo aqui com vocês. Aqui está, beleza. Arquitetura modernista no Brasil. Bem, obviamente, a arquitetura modernista
ela surgiu primeiro na Europa, e por questões socioeconômicas. Como assim? O processo de industrialização causou um êxodo rural muito grande, as pessoas foram morar na cidade. As cidades, elas tinham suas arquiteturas típicas, né? Como arquitetura barroca, neoclássica, arte nouveau, que a gente já estudou. Essas pessoas não tinham dinheiro para morar nesses lugares. Não podiam morar próximo dos bairros mais centralizados, tinham que morar nos bairros mais periféricos. E tinha que morar em algum lugar. Então, foi concebido um tipo de arquitetura chamado racional, onde o que valeria nessa arquitetura era o quê? Era construções simples, formas geométricas, sem grandes ornamentações, prédios para muitas pessoas, muitas famílias morarem. Um dos maiores nomes é o Le Corbusier, um franco-suíço. Esse aqui é o conjunto habitacional de Berlim, que ele projetou. Ah, professor, nada demais, você vai em São Paulo, vai na Coab, você vê um monte de prédios assim. Ok, mas aqui eu estou falando da década de 20. O Le Corbusier, ele foi uma grande referência aqui no Brasil. Só que o primeiro projeto aqui foi de um arquiteto russo chamado Gregório Warchavchik, chamado Casa Modernista, que fica lá na Vila Mariana. Aqui está a foto dela. Hoje é um museu. Bem, eu vou dar a minha opinião pessoal, que eu já fui visitá-la umas 2 vezes, assim, que eu passei, virou um parque Casa Modernista, museu Casa Modernista, né? Nada demais. É uma casa vazia, parece um imóvel que está para alugar, vazio, o que está para vender, né? Para quem é estudante de arquitetura, talvez é um passeio que tenha mais vantagens. Mas quais são as características dessa construção para ela ser tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN, para ela ter virado até um museu? É porque foi o primeiro projeto totalmente modernista no Brasil, entendeu? Ela tinha uma fachada sem nenhum tipo de ornamentação, dentro algumas paredes de vidro interligando os ambientes interno e externo, formas geométricas, então, e dialogava com o quê? Com os projetos que o Le Corbusier estava fazendo na Europa. Mas, como eu disse, não é nada demais. Ah, lá no meu condomínio tem um monte de casa assim. Pode crer, eu acredito, tenho certeza que sim. Mas nós estamos falando do que? 1925. Então, em 1925, uma casa desse jeito, toda quadrada, toda cheia de formas geométricas, era uma novidade, tá? Era uma revolução arquitetônica. Os projetos arquitetônicos do Le Corbusier caracterizam o quê? Funcionalidade e racionalismo, ou seja, não tinha que ter, como na Arte Nouveau, uma janela ovalada cujas grades lembravam cipós entrelaçados, ornamentos com referências a formas femininas, nada disso. Ela tinha que servir para alguém morar, pronto. Ela tinha que ser prática para ser construída. Então, essa é a arquitetura racionalista. Vamos pegar, por exemplo, os prédios da Coab. Os prédios da Coab é a essência do Le Corbusier. São verdadeiros cubos para as pessoas morarem, né? Não tem ornamentação nenhuma, ela vem pela praticidade, pela funcionalidade. Funcionalidade, ela é questionável, porque nessa época eles não pensavam em quê? Em acessibilidade, né? São prédios que não tem elevador, não tem rampa, né? Foram concebidos, eles não pensavam nisso nessa época. Mas o Le Corbusier, ele influenciou muitos arquitetos aqui no Brasil, principalmente os mais famosos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O Lúcio Costa, em 1936, ele foi convidado, tá? O governo federal, ficava no Rio de Janeiro, convidou. Lúcio, não abriu licitação, abriu concurso, não abriu nada. Lúcio, projeta um edifício aqui para a gente, né? E inspirado o quê? Na arquitetura do Le Corbusier. O próprio Georges Le Corbusier veio para o Brasil para inspecionar as obras, né? Então, esse prédio, o Ministério da Educação e Saúde, chamado Gustavo Capanema, projetado por Le Corbusier, e o paisagismo dos jardins, os azulejos, do Roberto Burle Marx. O porquê disso? Porque o Lúcio Costa quis fazer essa arquitetura racional, modernista, tipicamente europeia, mas
queria dar uma brasilidade, então colocou esses azulejos, né, que falavam, chamava muxarabis, que davam referências indígenas brasileiras. Eu pus aqui a foto, aqui nós temos o edifício, nossa, nada demais, só que eu estou falando do final da década de 30, gente. As fachadas com os azulejos que o Roberto Burle Marx desenvolveu para formar os painéis, e nessa marquise, o Roberto Burle Marx bolou esse desenho e transformou num jardim, tipo um jardim suspenso. Ah, mas jardim suspenso tem várias construções hoje? Tem, sim, só que, de novo, final da década de 30. Então, isso foi considerado uma grande evolução. Bem, na década de 40, o prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, né, o JK, ele adorava os projetos do Oscar Niemeyer, um arquiteto, né, do Rio de Janeiro, e pediu para construir uma igreja na Lagoa da Pampulha, que é o bairro, que é até hoje um dos bairros mais chiques de BH. E o Oscar Niemeyer imaginou uma igreja que lembrasse as montanhas de Minas Gerais, e ele projetou essa igreja desse jeito. Ano passado, né, em 2019, eu estive em BH e fui visitá-la, e fiquei louco da vida, porque estava em reforma, estava tudo tampado com tapume, não pude chegar nem perto. Tentei, assim, abrir lá um tapume para dar uma entradinha, lá o engenheiro me pegou, me deu uma bronca, inclusive. Mas é uma igreja que nunca tinha sido concebida no Brasil até então, em 1940, que ao invés de usar os formatos tradicionais, frontões triangulares, torres do campanário, tudo que uma igreja teria, não, uma igreja feita com linhas curvas, né, imitando as montanhas de Minas Gerais. Agora, Juscelino Kubitschek virou presidente do Brasil. Daí ele resolveu transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para uma região que era basicamente desabitada, que era o Planalto Central, onde é Brasília. E ele faz um concurso para quem vai projetar a nova cidade. Então tem que fazer um projeto de urbanização, o desenho da cidade, e um projeto dos prédios públicos. Quem que ganhou? Olha que sorte, Oscar Niemeyer. Até hoje, os grandes arquitetos sempre falam que Oscar Niemeyer, ele se notificou porque ele deu sorte de ter caído nas graças do Juscelino Kubitschek. Eu não sei se isso é verdade ou se isso é inveja dos outros arquitetos, né? E o Lúcio Costa desenhou o plano piloto, que é isso aqui é o desenho, ó. Entendeu? Plano piloto de Brasília, é o desenho original. Como seria a cidade de Brasília? Seria desse jeito. Lembrando um avião. Por que o Lúcio Costa bolou isso? Porque a aviação civil estava começando a ganhar força no Brasil e o presidente Juscelino Kubitschek adorava andar de avião. Ele ficou conhecido como presidente voador. Então, a Praça dos Três Poderes, o Planalto Central e as moradias oficiais, né? Por que as moradias oficiais? Porque o cara trabalhava no Rio de Janeiro, tinha toda a sua vida lá no Rio de Janeiro, que era a capital federal, tinha mar, tinha praia, tinha sua casa própria. De repente, para ele continuar no cargo, no emprego dele, no emprego público dele, teria que morar lá no meio de Goiás, em Brasília. E aí? Então, uma das vantagens seria o seguinte, ele ia receber o salário dele, ia ter uma casa para morar, né, uma residência oficial, né, ou residência funcional. E o imóvel que ele tinha no Rio de Janeiro, ele poderia fazer o que quisesse, podia vender, podia botar para alugar. Resumindo, gente, muitos cargos públicos até hoje é assim. Além deles poderem, além de ter o emprego deles, eles têm uma residência garantida, né? Bem, hoje Brasília cresceu em volta, chamada cidade satélite, porque cresceu. Porque onde que o pessoal que trabalhou nas obras iam morar? No plano piloto? Jamais, né? Hoje Brasília quase não dá para perceber o avião. Tá aqui, ó. Cresceu tudo em volta dela. Os prédios mais famosos de Brasília, que foram projetados por Oscar Niemeyer. Ele adorava, como disse, linhas curvas, né? Então, no começo de carreira, ele até fazia um diálogo de linhas retas com linhas curvas. Então, o Planalto Central, a Praça dos Três Poderes,
A Catedral de Brasília, essa catedral é espetacular. O campanário, olha o que a Torre dos Sinos, olha como que ele fez aqui, ó. É demais. Eu fui visitar essa catedral, olha, eu era muito criança, porque eu tenho muitos parentes em Goiás. Daí a gente foi fazer uma viagem de carro com meus pais, numa caravana por Goiás. Isso aí, gente, foi comecinho da década de 80. E fomos visitar Brasília. É espetacular, porque é uma igreja, ele fez assim para lembrar como se fossem mãos rezando. Particularmente, eu não vejo muito mal. E todas as paredes são de vidros, então de dia toda a luz natural entra, e à noite ela fica toda iluminada, é espetacular por dentro, né? O Palácio da Alvorada, a residência oficial, né, do presidente. Repare que as colunas que ele resolveu criar, elas são colunas com formas onduladas, fugindo das colunas tradicionais retas. A notoriedade que o Oscar Niemeyer ganhou, ele projetou obras no Brasil e no mundo inteiro, né? Uma outra curiosidade é que durante muito tempo ele se negava a andar de avião. Ele morria de medo de avião. Ele ia do Rio de Janeiro para Brasília para supervisionar as obras num Fusca que ele tinha. Ele se negava a falar inglês, porque ele era membro do Partido Comunista, tal, e se negava a falar inglês. Quando te mandasse algum outro país mandava um convite para ele fazer algum projeto, tinha que escrever ou em português ou em francês, que ele era fluente francês, ele se negava a aprender a falar inglês, né? Ele morreu com 104 anos trabalhando. É engraçado que os filhos dele, né, os filhos, os netos, os bisnetos, sempre trabalharam no escritório dele lá no Rio de Janeiro para ele. Agora que ele morreu, acabou a fonte. O que acontece? Eles estão querendo criar uma lei que toda cidade que tem uma obra, toda cidade no Brasil que tem uma obra do Oscar Niemeyer, tenha que pagar direitos autorais à família, né? Para eles continuarem recebendo sem trabalhar. Outras obras. Essa daqui é o Memorial da América Latina, que fica na Barra Funda, bem no metrô Barra Funda. Muito, muito legal. Vale a pena visitar. Tem uma curiosidade dessa obra, é que depois que ela foi feita, a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, porque ele pensou isso num grande platô de concreto. A Luísa Erundina mandou plantar umas árvores, umas palmeiras, para ter um pouco de sombra, um pouco de verde lá. O Oscar Niemeyer processou ela. Ele falou que ela desconfigurou o projeto dele, que aquilo lá não era para ter árvore, era para ser um grande platô de cimento. Ele falou que a árvore vai para um parque, não venha mudar minha obra. Esse é o Museu de Arte Moderna de Niterói, no Rio de Janeiro, fica bem no alto de uma montanha, parece um disco voador que tinha acabado de pousar na montanha, né? A Oca Cultural, a Oca do Parque Ibirapuera, né? É um museu que ele fez para lembrar uma oca, uma casa indígena. Para mim, lembra um disco voador também. Edifício Copan, lá no centro de São Paulo. É quase uma cidade vertical esse edifício, né? É um dos símbolos de São Paulo. E para finalizar as obras do Oscar Niemeyer, aqui em Osasco nós temos uma obra dele. A Capelinha do Helena Maria. Foi o ex-prefeito Celso Giglio, convidou os Oscar Niemeyer para fazer esse projeto, que particularmente é uma capelinha que fica no meio de uma rotatória, que não serve para nada. Inclusive, ela está muito, muito mal cuidada. Eles pintaram ela de verde, não sei porquê, e olha como ela está hoje em dia. Virou tipo depósito de entulho de usuários de droga, desabrigado, está muito degradada. Outro nome interessante na história da arquitetura modernista brasileira é o Roberto Burle Marx. Ele é paisagista, artista plástico, faz azulejos, faz tapeçarias, ele faz projetos, né, de jardins. O mais famoso que ele fez é o Aterro do Flamengo. O bairro do Flamengo era basicamente um mangue, foi mandado aterrar, ou seja, cobrir de terra, e ele desenhou os jardins. Isso aqui é o projeto original. Hoje as árvores cresceram, você não consegue mais ter essa vista aérea. É o Aterro do Flamengo.
esse outro projeto paisagístico dele, ele imaginava um desenho de como seria o seu jardim. Então, que tipo de pedra, quais plantas, árvores iam ser desenhadas, não iam ser plantadas, né? Aqui em São Paulo tem o último projeto dele, ganhou o nome dele, é o Parque Buller Max, lá perto do Morumbi. É lindo, é um passeio maravilhoso. Só que é um parque projetado, assim, porque pelo que eu entendi, para pobre nem passar na frente. Por quê? Primeiro, não tem uma linha de ônibus que passa lá na frente. Segundo, lá você não pode andar de bicicleta, andar de skate, não pode andar de patins, não pode fazer piquenique, não pode ouvir música alta, não pode levar instrumento musical, não pode fazer nada, só pode caminhar, sentar, ler um livro, né? Então, um parque até bem elitizado, no meu ponto de vista, mas é o último projeto dele, chamado Parque Buller Max. Aqui está a foto do Buller Max, trabalhando no seu ateliê, fazendo seus projetos, pinturas de azulejos, né? Mas por que isso tem a ver com arquitetura? Porque acaba virando uma ornamentação, uma complementação de arquitetura. Então, entra na história da arquitetura. Isso aqui é a Câmara dos Deputados, uma parede todinha de azulejo com algumas plantas para dialogar com os azulejos projetados pelo Oscar Niemeyer. Lina Bobardi. A Lina Bobardi, gente, ela é uma arquiteta italiana, que radicada no Brasil, fugiu para o Brasil, basicamente. E em 57, ela se inscreveu no projeto para a nova sede do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que seria na Avenida Paulista. Aqui está. E ela ganhou com esse projeto. Na verdade, esse projeto já estava pronto. Ela tinha feito esse projeto para um outro concurso em São Vicente que ela não tinha ganho, e ela aproveitou e reinscreveu para fazer o MASP, e ganhou. O MASP se caracteriza por essas colunas vermelhas que sustentam o museu de forma suspensa, e o vão livre. Durante muito tempo foi considerado o maior vão livre do mundo. Quando você está na Paulista, antigamente não tinha esses prédios atrás, então esse vão livre era como e é uma parte alta, Paulista, era como uma janela para você poder ver a região central de São Paulo. Né? Hoje construiu muito prédio, foi essa vista interrompida. E o MASP, gente, é espetacular, vale muito a pena visitá-lo. A Lina Bobardi adorava paredes de vidro, porque ela falava que era para o exterior entrar no interior da obra, da construção. E quando você estivesse dentro da obra, você não se sentisse preso, você se sentisse interagido com o que estava lá fora. Então, para que as paredes de vidro? Para que a cidade entrasse no museu e, ao mesmo tempo, quem estivesse aqui na rua sentisse-se dentro do museu. Só que, infelizmente, as obras, temos obras aí, por exemplo, do Rafael Sanzio, que é renascentista no MASP, tem obras do Van Gogh. A claridade, a luz do sol, ela estraga a tinta, principalmente das obras mais antigas. Então, agora, ficou tudo coberto de persianas, né, umas cortininhas. Você não tem mais essa sensação. A última vez que eu fui no MASP, eu até abri um pouquinho assim a persiana para dar uma olhadinha, levei uma outra bronca lá do segurança. Vamos lá. Olha a casa que a Lina Bobardi projetou para ela, chamada Casa de Vidro. Ela fez uma casa onde quase todas as paredes são de vidro, para ter essa sensação que a paisagem do lado de fora esteja entrando dentro da casa. Uma vez por ano, os familiares dela liberam essa casa para visitação, Museu Casa de Vidro. É muito legal entrar nessa casa. A sala dela, sentar para ler um livro naquela sala com todas as paredes de vidro deve ser delicioso. Muito, muito legal. Ela escolheu um bairro que, na época, não era muito povoado, era um bairro de chácaras, que é o Morumbi. Né? Hoje, o Morumbi está cheio de casas e prédios, né? Mas naquela época funcionava. Casa de Vidro da Lina Bobardi. Acessibilidade zero, né? Você só entra na casa por escadas. Agora, outros arquitetos de destaque. Vamos lá. Rui Otaki, ele é o filho da Tomi Otaki, a grande artista plástica abstrata brasileira. O que caracteriza o Rui Otaki? Cores, formas inusitadas e cores. Tem gente que acha uma aberração os prédios dele, como esse aqui, ó, o Hotel Unique, que lembra um barco.
Para mim, lembra um pedaço de melancia. Ou o Instituto Tomiotaki, eu adoro esse museu, fica lá em Pinheiros. Ele colocou uma coluna com formato roxo que parece uma carambola. O Ryotaki está sendo cotado para fazer o novo projeto do estádio do Morumbi de São Paulo. Só que o projeto que ele desenvolveu ficou extremamente caro para ser feito e o São Paulo não tem dinheiro para executar a obra. Otávio Zarvos e Felipe Carvalho é um escritório chamado Zarvos Ideias. Os prédios que eles fazem, né, eles pensam sempre naquela questão da funcionalidade. Os prédios têm que ter uma noção de movimento, parece que está em transformação. Resumindo, para mim parece prédios feitos de Lego. Esse é bem interessante que ele deslocou cada pavimento para poder terem jardins, todos os andares. Esse daqui, então, nem se fala, né? Parece feito de Lego mesmo. E, para finalizarmos, Isaiah Weinfeld, ele ganhou um prêmio por causa de um edifício chamado 360 Graus, que fica também em Pinheiros, perto lá do Sumarezinho. Sempre que minha tia mora lá perto, sempre que eu passo por lá, eu tenho que tomar cuidado até para não bater o carro, porque eu não canso de olhar para esse prédio, ele é espetacular. Ele criou os apartamentos em formato de L, para que todos tivessem uma visão 360 graus, tá? Cada apartamento aí tem 120 metros quadrados, está avaliando em 2 milhões de reais. É espetacular, chama muita atenção. Ok? Turma, tá aqui os exercícios do Google Formulário. Ai, mas como que eu vou pegar no vídeo o exercício? Bem, lá no site do Colégio Prisma, no campo, eu estou colocando esse exercício para vocês fazerem. Lembre-se, lição de casa não é facultativa, é obrigação de vocês estarem fazendo, ok? E agora, para nós estarmos finalizando, eu preparei aqui para vocês também. Imaginem que vocês gostariam de um dia dormir, passar uma noite, um feriado, um fim de semana, numa casa do Oscar Niemeyer, uma casa projetada por Oscar Niemeyer. Isso é possível? Sim. Lá em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, lá perto de São Sebastião. Opa, não foi? Vamos de novo. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Só um segundo, pessoal. Prontinho. Aqui está. Lá em Ilhabela, você pode alugar uma casa projetada por Oscar Niemeyer para passar um fim de semana, um feriado. Vamos ver as fotos da casa? Será que vai abrir? Aqui está. Até cachorro. Bem, pela bagatela de R$ 1.000 por dia, você pode passar um fim de semana, um feriado, lá nessa casa que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Por quê? Porque o proprietário não consegue vender essa casa. Porque quem tem dinheiro para comprar uma casa dessa na Ilhabela quer conforto. E Oscar Niemeyer projetou nessa casa uma única suíte, porque ele falava que suíte é luxo.
é luxo capitalista. As pessoas têm que aprender a compartilhar os ambientes da casa. Só que para quem tem grana, quer que cada quarto seja uma suíte, né, para os seus convidados, né? R$1.000 por noite. Tá aqui só uma curiosidade para vocês, ok? Gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, História da Arquitetura Modernista, e alguns arquitetos aí que estão ativos até hoje, né? O Oscar Niemeyer, até um tempo atrás, ele estava trabalhando, viu? De cadeira de rodas, mas estava, ele morreu com 104 anos. E na nossa próxima live, nós nos encontramos, né, para falar um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.